Antes da gente começar, queria usar da Faiga, que foi a nossa madrinha da noite, com uma citação. Na verdade, a última frase Faiga, amamos, Mulheres Incríveis, que diz o seguinte: criar é tão difícil ou tão fácil como viver, e é do mesmo modo necessário. E aí vale de todas as falas de todos os artistas e escritores, como, por exemplo, o nosso querido Manuel de Barros, que diz assim, né? Para que serve a poesia? Não serve para nada, né? Só para a vida. Então, quem não conhece a Faiga, fica aqui a dica desse livro, né? Criatividade e processos de criação. Ela não vai falar sobre os cadernos de processo, nada disso, mas ela vai falar sobre essa questão da criatividade, não só em artes, mas dando um enfoque maior em artes. Mas ela tem citações assim sensacionais, incríveis. Por exemplo, criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem uma substituição imaginativa da realidade. Criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer. Em vez de substituir a realidade, é a realidade. É uma realidade nova, que adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos em nós e perante nós mesmos, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos. Mulher fantástica, dica de leitura, sonete mesmo, gosto de ganhar livro, gosto de citar livro, cito filme também, mas hoje a Faiga me pegou. O que a gente vai fazer? Uma dica, em geral, numa sulfite 75 de gramatura, a gente vai pensar um miolo com 8 páginas, tá? 8 folhas, que na verdade vão dar 16 páginas, porque elas vão pensando frente e verso dobrar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha sulfite ao meio para fazer um caderninho menor, tá? Só por isso. Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou pegar a primeira folha, acertar o meio e vou cortar. Então, aqui eu tenho 8 folhas sulfites no tamanho A4 e vou dividir para o tamanho A5. Aí vai uma curiosidade, né? Conforme menor o tamanho, maior o número. O A0 é uma folha grande. O A1 divide o A0 uma vez. O A2 divide o A0 duas vezes. Então, o A4 divide o A0 em 4 vezes. E o A5, 5 vezes o A0. Então, por isso o nome. Essas nomenclaturas mudam. É que nem libra, perdão, polegada e centímetro, tá? São medidas que, dependendo do país, mudam. Esse é o nosso miolo, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com a capa. Em geral, a capa é um papel um pouquinho mais duro. Por quê? Porque a ideia é de proteção, tá? Então, aqui eu tenho um couché mais grossinho, eu tenho como se fosse um Canson, a marca Canson, uma cartolina, e aqui um craft, tá? Eu vou pegar o craft para fazer contraste com a sulfite. Eu falei mal da sulfite e estou usando a sulfite, né, gente? Faz parte, que é só para demonstrar, mas quando vocês forem fazer o caderninho de vocês, pensem que a sulfite, ela é, digamos assim, não muito convidativa ao desenho. O papel pólen é mais, o próprio Canson desenho que a gente encontra nas papelarias também. Fabiola, se minha capa é muito dura, eu não posso fazer isso que você acabou de fazer, né? De dobrar e passar a unha. Não. Aí o ideal é a gente fazer a medição na régua, tá? Marca 2 pontos e corta a folha. Pronto. Esse daqui, então, eu vou deixar para costura. E esse daqui eu vou mostrar para vocês a solução incrível, maravilhosa, que me fez lembrar do Bruno Munari. Essa é a nossa capa. Eu vou dobrar ao meio. Ela vai ficar quase um Moleskine. Olha como eu tô chique. Em geral, quando eu dobro, a minha dobra, ela fica com uma barriguinha. Tá vendo que ela não tá bem retinha? O que eu posso usar para deixá-la bem retinha? A dobradeira, que acaba sendo um instrumento de encadernação, mas também o pessoal de fotografia e colagem usam bastante, cartonagem. Mas se eu não tiver isso daqui, não tem problema. Eu posso usar o cabo da minha tesoura. Ou eu posso usar o cabo do meu estilete, ou eu posso usar a tampinha
da minha bic. O que acontece? A dobradeira ela não vai amassar, não vai marcar o papel. Os outros materiais pode ser que marquem. Mas se eu não tiver, não quer dizer que eu não vou fazer meu caderninho. Então, faço a minha capa, apoio sobre a mesa. Em geral, é legal fazer dos dois lados. Pronto. Tcharam! Capa pronta. O meu miolo eu vou fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar tudo de uma vez, tá? O que acontece? Existe aquela lei da física que diz: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E ela é real. Quando eu faço a dobra, eu vou reparar que a minha folha ela tende a fazer uma rampinha, um bico. Por quê? Peraí, vou colocar o bico. Por quê? A folha do meio dobra um tanto, mas as outras vão abraçando as folhas. Então, elas vão ficando com essa rampinha. Não se preocupem com a rampinha agora. Então, eu vou dobrar o meio. Fabiola, se eu estivesse usando um papel mais fininho, eu poderia colocar mais páginas? Poderia. E se fosse um papel mais grosso? O ideal é usar menos páginas, tá? Muito bem, aqui está o meio. Como é que é essa história de fazer um caderninho sem a costura real? Está aqui, minha capa, meu miolo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um barbante. Não tenho barbante, pode ser fita de cetim, pode ser aquelas fitas de presente, pode ser um elástico, o material que vocês quiserem, que possa dialogar com a capa, com a temática. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse barbante aqui por dentro. Fio dental, Humberto, excelente. Já vai ficar até cheirosinho. Pode ser também aquele fio dental que tem uns fio dental que mata a gengiva, né? Você vai. Ó, a minha capa, essa folha do craft, ela é menor que um A4. Então depois eu vou mostrar para vocês o refil. O que eu vou fazer? Eu vou puxar um tanto para que eu consiga amarrar, tá? Eu posso amarrar de duas formas, ou levando aqui para o meio, ou levando para o canto, como eu quiser, tá? No caso, eu vou levar aqui para o canto. Vou explicar por que eu vou fazer isso para vocês. Eu vou, sempre usando a mesa de apoio, eu vou dar uma forçadinha. Aqui é um exercício de coordenação motora. Vou fazer um nó. Qualquer coisa, se alguém tiver um par de mãos amigo, é sempre bem-vindo. E vou acertar esse meu fiozinho bem no meio. Caso ele fique andando para um lado e para o outro, eu aconselho fazer um leve corte aqui na ponta, como se fosse um V, porque aí ele encaixa certinho. Mas se não fizer isso, também vai funcionar. Tcharam! Meu primeiro caderno sem a costura física. Eu vou virando a capa. Olha só como ele funciona. Posso trocar esse barbante por um elástico. E aqui está o meu fio. As páginas estão soltas, mas existe uma certa, ó, tá vendo? Eu consigo folhear. E eu deixei essa pontinha porque ela pode servir de marcador de páginas. Então, se vocês escolherem uma fita de cetim, ainda pode virar um marcador de páginas. E essa pontinha, se eu quiser, posso pôr uma miçanga ou posso simplesmente cortar porque ela é excesso. Tá vendo? Simples, tranquilo, fácil de fazer. De repente, uma oficina para crianças ou para as pessoas que não têm muita destreza com costura. E aí eu vou fazer o refine dessa pontinha. Eu propositalmente peguei esse craft, que é um papel menor, para vocês verem que eu posso deixar esse miolo para fora, mas como a ideia da capa é proteção, é importante que o miolo seja até do tamanho da capa ou menor. Como é que eu faço o refile? Tá? Muito cuidado. Não é força, é firmeza e manter o ritmo. De preferência, a lâmina está sempre nova, tá? Não usem lâmina usada, é um perigo arrancar o dedo. Eu vou fazendo movimentos repetitivos. Eu não preciso, porque se eu fizer força, minha mão pode tremer sem querer ir para o dedo. Então, eu faço devagar, movimentos repetitivos, a régua sempre firme. Na verdade, o segredo está aqui, a mão tem que estar firme. E eu tenho
o meu caderninho refilado. Ó a parte legal. O que eu vou fazer para desmontar? Eu vou fazer uma barriga, tá? E vou puxar o meu barbante. E eu tenho todas as minhas páginas soltas. Fica de exercício. Uma coisa é a gente construir as páginas no formato do caderno. A outra coisa é fazer as páginas e depois dobrar. Por quê? Quando eu for dobrar, as páginas elas vão se encontrar de forma aleatória. Por isso que fazer paginação de livro, para o pessoal da publicação independente, é uma coisa de quebrar cabeça, porque a gráfica usa essa lógica de combinação de páginas. Então, esse boneco, ele pode ajudar vocês a pensar a ordem das páginas quando vocês forem mandar imprimir um caderninho numa gráfica, certo? Volto. Então, a dica é fazer a barriguinha para entrar e sair o fio ou o elástico. Fechou? Fechou. Aqui o meu marcador. Pans, pans. Muito bem. Agora vamos aprender a fazer a costura chamada borboleta ou costura simples, tá? Beleza. Aqui eu tenho a minha capa e eu vou pegar o meu miolo. Como eu disse para vocês, na medida da sulfite, o ideal é a gente trabalhar com 8 folhas para dar 16 páginas, tá bom? Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar de 2 formas. Aí vai... E 2 formas que dá para fazer em casa e vai dar do material que vocês tiverem para fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar aonde os meus furinhos vão. Em geral, para essa costura, a gente usa 3 furinhos. Um no meio, um mais para cima, um mais para baixo. Mas eu posso fazer com só 2 furinhos ou com múltiplos de 3, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o 3, que é o que vai estar no PDF no vídeo que eu passei para vocês. Bem, a minha folhinha, dividida ao meio, ela tem 14,5. Então, quer dizer que 7,25 é o meu meio. Nossa, tá também. Foi. Eu vou contar, por exemplo, 2 ou 3 centímetros para cima, eu vou contar 3. 1, 2, 3. E vou contar 1, 2, 3. Essa marcação vai ser a marcação dos meus furinhos. Posso fazer de 2 formas. A primeira delas, eu vou pegar um livro que eu não uso, trouxe esse de propósito porque eu não sou paciente para pintá-lo, para mim ele não é nada terapêutico. O que eu vou fazer antes de mais nada? Eu vou dobrar o meu miolo, tá? Mesmo que o papel tenha andado um pouquinho, não tem problema, depois eu vou refilar. Vou abrir esse meu livro, tem que ser um livro ou uma revista que fique meio abaulado, tá? Que nem tá aqui assim, não pode ser um livro, uma revista que quando eu abro ele chata. Vou encaixar o meu livrinho aqui, vou pegar uma agulha, e existe um instrumento que é o tal do furador, que é de encadernação, mas se você não tem problema, uma agulha de bordado funciona, uma agulha de costura, essa é o número 1, ela é um pouquinho mais grossa e maior, mais confortável, e vou furar. Como existe um vão, é muito legal porque ele já vai dar certinho. Ah, que bom, não fui a única que achou esse livro uma porcaria. Então, vai ajudar aqui. Aí eu fiz um, vou fazer o outro e depois eu vou ensinar o outro modo. Aqui. Opa. Foi. Ó. O outro modo é o seguinte. Esse aqui é legal porque o formato do livrinho te ajuda, o formato do livro te ajuda no livrinho. Mas se eu não tiver nada disso, o que eu vou usar? Eu vou usar uma base, para não sujar, não estragar minha mesa, um martelo e um parafuso. Se eu não conseguir segurar o meu livrinho, eu posso usar um pregador de roupa que me ajuda a segurar as folhas. Ah, pode ser um EVA, se tiver um EVA mais grossinho, os EVAs que eu tinha em casa. Esse prego ele é um pouquinho grande, mas ele é mais confortável de segurar. Como eu preciso só furar 8 folhas, eu vou dar umas 3 marteladinhas,
que aí vocês vão ver que eu consegui fazer o furinho. Então, a gente pode usar da revista ou do livro que fica abauladinho, ou usar uma base onde eu possa, com o prego e o martelo, fazer o furinho. Ah, o vizinho agradece, exatamente. Aí nem pensar, o meu só foram 3 batidas, então pode. Vou fazer a mesma coisa na minha capa. Vou dobrar a capa, vou fazer a dobra, vou fazer a marcação. Fabiola, eu poderia ter furado junto o meu livro, a capa com o meu miolo? Poderia. Então, 1, 2, 3. Aqui eu acabei esquecendo, isso pode acontecer com vocês. Então, 1, 2, 3. Já que aconteceu comigo, eu vou fazer no esquema que não vai fazer o vizinho reclamar, porque eu reclamo que ele usa VAP de domingo, então não posso fazer na segunda-feira usar o martelo, é sacanagem. Abri outra página da paciência, vocês viram que eu não consegui colorir nenhuma, eu juro que eu tentei. E venho aqui, 1, 2, 3. Como forma um vãozinho, é super fácil de furar sem rasgar o livro e a revista. Maravilha. Tenho a minha capa, tenho o meu miolo, e agora eu vou preparar a minha linha dentro da agulha. De novo, a agulha pode ser a de costura. Por que ela não é usada na encadernação? Porque a linha de costura de roupa ela é muito fina e ela tende a rasgar o papel, tá? Então, essa daqui é uma linha de bordado, tá ok? Aquelas que a gente faz bordado em tecido, em papel também. Mas pode ser também a tal da linha encerada, tá? Por que ela é encerada? Para não dar nó. Então, para o pessoal que fica fazendo aquelas costuras cóptas e tudo mais, acaba sendo ruim essas que não têm a cera, porque ela fica... Enfim. E pode ser o fio dental, exatamente. Esse fio dental, eu já fiz muito livrinho com fio dental. Eu preciso só de uma linha única, eu não preciso da linha dupla. Então, eu vou deixar só um rabicózinho aqui na linha, como se eu estivesse indo bordar. Qual vai ser a medida? Vamos contar? 1, 2, tá? 2 medidas, um pouquinho a mais que 2 do meu caderninho. É melhor ter mais linha do que menos, tá? Isso também vale para o bordado. Eu posso começar por dentro ou por fora. Eu vou começar por fora, para vocês deixarem o fiozinho, um detalhe para fora. Vou começar... Gente, espera só um minutinho que a gata tá desesperada aqui no negócio. Peraí. Poxa, amiga. O que eu falei para vocês? Dá 9 horas, menina, ela fica louca. Bem, vou começar pelo meio, tanto faz por fora ou por dentro, tá? Vocês vão ver que é o acabamento do nó. O que eu vou fazer? Eu vou enfiar na capa, ok? Enfiei aqui na capa e vou enfiar no meu miolo. Essa parte, se ficar difícil para vocês, é só prender o miolo na capa com um pregador de roupa, tá? Como eu estou um pouco mais acostumada, eu não gosto do pregador, mas vocês podem pôr o pregador aqui, aqui, aqui e aqui, e ele fica bem firme para vocês fazerem a costura. Puxo, 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 deixo um tantinho que dê para eu dar um nó no final, tá? Vamos contar uns 4, 5 dedinhos. Seguro, puxei demais, volta. Posso ir para cima, posso ir para baixo. Vou para cima, tanto faz. Enfio no meu miolo, aqui, enfio na minha capa. Enfio, enfio, estico, estiquei. Maravilha? O próximo passo é o seguinte, agora a minha linha, ela tá pro lado de fora. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ela para o outro furinho que não tem nada. Eu pulo o meio. Enfio na capa, enfio no miolo. Tá? Tô mostrando assim, porque mesmo que ele fique balançando, aqui eu só tô separando o meu rabicó e vou puxar. Quando eu puxar, eu vou ver que o meu livrinho ele vai meio que se acertando, tá? Para finalizar, o que eu preciso fazer? É meio que pela lógica, eu preciso voltar para o furinho do meio, tá? De preferência, vocês tomem cuidado de não enfiar a linha no meio da outra linha, tá? Isso pode acontecer, por isso que eu tô falando, porque na hora de dar o nó pode ser que não dê certo. Ó, puxei.
Ainda sobrou bastante linha, então vocês viram que aquela medida de 2 é mais que suficiente. Apoio o meu livro sobre a mesa e puxo essas dois pontinhos, as duas pontas, a do início e a do final. Puxo bem, deixo bem esticadinho. Essa hora tem que tomar cuidado para não rasgar com uma fita com uma linha mais fina. Vou dar um nó. Um nó, uma vez. Eu sou supersticiosa, eu vou dar 3. Mas 2 já é o suficiente. 2, 3. Esse detalhe do nó, nesse livrinho que eu montei, como eu comecei por fora, ele ficou por fora. Se eu tivesse começado por dentro, esse detalhezinho teria ficado por dentro. E tcharam! Meu caderninho. Ah, mas Fabiola, poxa vida, ficou tudo para fora. Não tem problema. Vamos lá, com toda a paciência do mundo, todo o cuidado. Eu vou bem devagar, firme, porém constante, sem muita força. Lâmina nova. Ah, é importante ter uma base de corte para não estragar a mesa. E essas bases de corte são mágicas, vale o investimento. Elas fazem com que a lâmina demore a perder o fio. E vou refilando. Então, para o pessoal que de repente tem uns trabalhos aí, uns papéis, quer fazer uns caderninhos personalizados, pode fazer a capa com um detalhe do trabalho, do desenho, da gravura, aí você tem. Aí aqui o que acontece, né? Ele tá preso para sempre, até eu soltar o furinho, mas esse aqui eu tenho furo e tenho costura. E fica um caderninho, gente, olha que belezinha, pequenininho, num tamanho muito legal, cabe na bolsa. E vocês também não precisam ter aquele sentimento de que, nossa, eu tenho um caderno agora de 200 páginas e eu preciso preencher. Então, fica essas duas opções para vocês pensarem o caderninho de percurso. Exatamente. Eu sempre fiquei pensando por que da borboleta, mas é muito das anteninhas mesmo. Ou essa coisa também de você fazer um movimento de assim e assim, também me faz lembrar a asa da borboleta. Gente, então é isso. Acabou a bateria do meu note, eu vou ver se eu consigo religar para aparecer de rosto para vocês. Mas, Raquel, não sei se você quer, como é que se diz, ir finalizando, porque acho que a gente já deu uma hora. Tem umas 2 perguntinhas que eu quero trazer para você, que o pessoal pôs no chat. Obrigada. Beleza. Pode sim, querido, enquanto esse computador liga, ele já vai voltar nos... Anda. A Isadora perguntou lá no comecinho, ela falou o seguinte: a forma de produção do caderno é livre, mas ainda assim podemos separar as coisas por tópicos, as páginas em si? Olha, legal. Pode. Aí fica a seu critério, conforme você quiser usar. O caderninho é todo seu. Então, você pode dividir o tópico contando, por exemplo, de 10 em 10 páginas, é uma ideia. Então, você pode separar de 10 em 10 para os assuntos que você gosta, ou você vai mudando a cor da caneta, ou do lápis, ou do material para você saber que os assuntos mudaram. Mas o caderno é seu, pode fazer o que quiser. O tamanho, Isadora, em geral, quando a gente pensa em melhor aproveitamento da folha, é sempre aquela medida que seja proporcional a uma folha total, para que você não tenha perdas. Por exemplo, isso daqui, que eu tive que refilar desse tamanho diferente do A4, ele é um pouquinho menor que o A4, eu tive uma perda, que é o tal do refile. Então, o melhor tamanho, primeiro, é aquele tamanho que seja bom para você. No caso, eu gosto dos pequenininhos, pela facilidade de transporte, poucas páginas, porque me dá um pouco de angústia ver um monte de página em branco, sou sincera, prefiro vários pequenininhos do que um grandão. Fica até nesse horário à noite, a gente pensa muito em bobagem, né? Mas enfim, eu tô falando do caderno, tá, gente? Então, não se preocupem. E aí, o que eu posso fazer, né? Posso fazer caderninho quadrado. A questão é mesmo o aproveitamento do papel, porque vamos supor que eu pegue uma folha A4 e eu quero fazer um caderno, por exemplo, que seja bem quadradinho. Vou fazer uma costura japonesa, que é aquela que faz na vertical, né? A costura é por cima, e é 21 por 21. Eu vou ter esse pedaço de papel de perda.
Você fala assim, mas eu posso fazer um outro caderninho comprido. Pode, mas, em geral, esse é o pensamento das gráficas, quando vocês vão fazer livros de palavras, tá? Por isso que tem aquelas medidas 14 por 21, 28 por... Agora eu esqueci outra medida, mas são medidas padrões por conta do aproveitamento do papel. A gente, em geral, acha o A4, né? Ou o A3. Então, em geral, eu gosto muito do A5, tá? Mas o tamanho é livre também. Obrigada, Humberto. Essas medidas do A4 é um O. Sempre confundo o 9 com 7. Dica. Você não tem o costume... Você não tem o costume, mas você gosta de usar as tecnologias, por exemplo, porque de repente como é que se diz? Um bloco de anotação pode funcionar bem, né? Digital. Mas se você, digamos assim, quer ter o costume, o negócio é pensar que é que nem carteira, que nem o seu RG. Se você estiver lá na bolsa e você tiver um intervalinho, você não vai pegar no celular e ver as redes sociais. De repente, você pode começar a escrever, né? Então, você não precisa de muitos materiais. Se você tiver um lápis, ou uma caneta, ou se você quiser um giz, ou alguma coisa que esteja junto na bolsa, junto com a carteira. Se vocês forem ver, tem carteira de mulher que é maior que isso, gente. É sério. Né? E bolsa de mulher sempre cabe mais uma coisinha, né? Então, deixa junto com a carteira. Teve uma pausa no seu dia, sei lá, foi almoçar, aquele horário do café, ao invés de acessar as redes sociais, quer dizer, acessa, curte o F508, segue a gente, mas se você não for fazer isso, senta e, de repente, deixa as palavras fluírem, fala assim, o que eu estou vendo? Aí você pode fazer um exercício de palavras mesmo e escrever o que você está observando. É só começar. E os materiais não precisam ser muito. Pode ser só o lápis mesmo. Fabíola, eu tô te perguntando porque eu já perdi muita ideia. Sabe quando você perde muita ideia, porque eu olho, eu falo, gente, isso aqui é maravilhoso. E aí você fala, tá. Passou. Então, esse passou. caso, em geral, você está com o seu celular na mão? Sim. Ou não? Ótimo. Sabe o que você faz? Pega o gravador. Sabe o gravador? E grava. Tá. E grava. Ou você manda para a tua conta do WhatsApp, sim. Ou você tem um gravador mesmo. Eu gosto de usar o gravador, porque vai que eu mando para a pessoa errada. É mais perigoso. O gravador não. Então, eu vou lá e gravo. Eu faço isso muito com sonho. Eu sou meio supersticiosa. Então, quando eu sonho com umas coisas muito detalhadas, a gente esquece, né, ao longo do dia. Então, quando eu acordo, a gente mal consegue pegar no lápis, né? Quando acordo, uma coisa meio cinzonza, aí eu gravo. Então, pode ser uma alternativa interessante. Por exemplo, você teve uma ideia incrível para um banco feito com pneu. Porque você viu um monte de pneu na estrada e aquilo te fez ter uma ideia, aí você grava. Olha, a ideia é a seguinte, juntam 6, 8 pneus, corta em tira, provavelmente prende com grampo e pode ter o tamanho, né, de uma pessoa ajoelhada.